Uma ótima tarde de sábado, dia 1º de agosto de 2020, a todos os amados do Pai Celestial, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Essa paz que excede a todo entendimento. Amados, hoje vamos estar lendo 1 Pedro capítulo 2 e o capítulo 3. E na terceira leitura, porque essa aqui já é a segunda, né? A primeira foi o Salmo 147, já oramos. Aí na terceira nós vamos ler Juízes capítulo 9. Amém? Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que, por ele, vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E, chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que, em outro tempo, não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Oh, glória a Deus! Está se sentindo um zero à esquerda? Ah, mas eu ando pecando demais. A palavra do Senhor diz que nós pecamos até em pensamentos, amados. Você tem que entender que naquele momento que você pecou até em pensamento, se você se arrependeu de verdade, Jesus te perdoa. E você continua fazendo parte, então, dessa geração eleita, desse sacerdócio real, dessa nação santa, desse povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus tem perdão para você nessa tarde. Amém? A boa conduta no meio dos pagãos. Submissão às autoridades. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade, por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei.
Os deveres dos servos cristãos. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Por quê? Que glória será essa? Se pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis, a garganta está meio complicada. O tempo está muito seco, aqui em Uberlândia está bem frio hoje. Eu estou sem agasalho, mas porque eu estou com a janela fechada. Só uma frestinha aberta, está bem friozinho. Então a garganta sente bastante, né? Essa secura, falta de chuva. Mas graças a Deus não estou gripada. Isso aí é só um tipo de uma alergia mesmo, não é? Então vamos continuando. Versículo... Onde que foi que a garganta travou aqui? Versículo 25 agora. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Oh, glória a Deus! Aqui terminamos então o capítulo 2. Olha só, 25 versículos e foi rapidinho, 7 minutos. Se fosse lá em Juízes, os 25 versículos, eu quero fazer questão de ler e dar uma olhada aí no celular para ver. É bem mais tempo. Agora o capítulo 3, os deveres das mulheres e dos maridos cristãos. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também, antigamente, as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Olha só, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida,
e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, que também como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, e as autoridades e as potências. Oh, glória a Deus! Terminamos aqui então, amados, o capítulo 3 de 1 Pedro. Primeira carta de Pedro, ela tem 5 capítulos. Então amanhã, em nome do Senhor, estaremos lendo o capítulo de número 4 de Pedro e o 5, porque estamos lendo 2 aqui no Novo e 1 no Velho. Devido os capítulos serem maiores, né, no Velho, então a gente está lendo 2 aqui. Por exemplo, capítulo 5 de 2 Pedro só tem 14 versículos. E o capítulo 4, que é o próximo capítulo que a gente vai ler, são 19 versículos. Aí depois já vai para 2 Pedro. Então, que Deus te abençoe, amados, fiquem na paz. E daqui a pouco já vamos estar postando também Juízes, capítulo 9. Que essa bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores possa continuar aí no teu coração, não só hoje, mas para sempre. Amém? Fique na paz.